queira fazer uso, eu passo a relatar. Trago inicialmente para relatar processos de origem FUNCONTAS. Vou fazer a leitura em lista. Processo 513/2017, oriundo da Prefeitura Municipal de Pariconha, possuindo como responsável o senhor Fabiano Ribeiro de Santana, referente ao envio intempestivo da segunda remessa do SICAP. Processo com notificação do gestor, que apresentou defesa, apresentou manifestação. Parecer do Ministério Público de Contas da Lavra do Dr. Rafael Alcântara pelo não acolhimento da defesa e, consequentemente, pela aplicação de multa. Trago também o processo 10.066/2018, oriundo da Prefeitura Municipal de Atalaia. Possui como responsável o senhor Manuel da Silva Oliveira, referente ao envio intempestivo da terceira remessa do SICAP do ano de 2014. Processo com notificação do gestor, que apresentou defesa. Resumidamente, no sentido de reconhecer o descumprimento da obrigação e de que o fato atípico se deu em face do afastamento do gestor anterior por decisão do Tribunal Regional Eleitoral. O Ministério Público se manifestou através do parecer de número 2021/2019 pelo não acolhimento da defesa e pela consequente aplicação de multa. Trago também o processo 10.362/2018 do Fundo de Educação Básica de Atalaia, possuindo como responsável o senhor Francisco Lourenço da Silva Filho, referente ao envio intempestivo da terceira remessa do SICAP/2014, processo com notificação do gestor, que apresentou defesa no mesmo sentido do gestor anterior, ou seja, o afastamento por decisão do Tribunal Regional Eleitoral do gestor anterior. Houve parecer do Ministério Público de Contas, de número 2023/2019, também opinando pelo não acolhimento da defesa e pela aplicação de multa. Trago o processo 10.381/2018 do Fundo Municipal de Saúde de Atalaia, possuindo como responsável a senhora Michele da Silva Oliveira, referente ao envio intempestivo da terceira remessa do SICAP, processo em que houve notificação da gestora. Esta apresentou defesa, também no mesmo sentido dos gestores anteriores, tendo o Ministério Público de Contas se manifestado através do parecer de número 2028/2019, pelo não acolhimento de defesa e pela consequente aplicação de multa. E, por fim, eu trago o processo de número 13.381/2016, do Fundo Municipal de Assistência Social de Pariconha, possuindo como responsável a senhora Ivaneide Nunes de Carvalho, referente ao envio intempestivo da primeira remessa do SICAP/2016, processo com notificação do gestor, com apresentação de defesa também, tendo esta alegado que restou fracassado o envio dos dados em virtude do atraso na aprovação da Lei Ordinária de 2016, bem como pela dificuldade ou necessidade de assinatura digital do controle interno daquela municipalidade. O Ministério Público de Contas opinou, através do parecer de número 1873/2019, pelo não acolhimento de defesa e, consequentemente, pela aplicação de multa. Nesses 5 processos, eu estou votando por aplicar multa de 100 UPFAUs aos gestores, com fundamento nos artigos 45 e 48, inciso 2,
da Lei 5.604/94 e nos artigos 203 e 206 do Regimento Interno desta Corte, em decorrência do não envio ou do envio intempestivo dos dados referentes ao SICAP. Votando também por cientificado inteiro o teor desta decisão, para proceder no prazo máximo de 15 dias após o trânsito em julgado ao pagamento da multa que lhe foi imposta, a crédito do Fundo Especial de Desenvolvimento das Ações do Tribunal de Contas, FUNCONTAS, em consonância com o artigo 2º, inciso 4º da Lei 6.350/2003. É como eu estou votando, com a palavra ao Ministério Público de Contas. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu reitero todos os pareceres do Ministério Público, que, no mesmo sentido do voto do relator, opinou aí pelo não acolhimento das defesas e a aplicação da multa. Em discussão, votação. Conselheiro Alberto. Acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Conselheiro Sérgio. Também acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Aprovados. Senhores, trago para relatar processo de representação, processo DC 14.986/2018, tendo como interessados a Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados do município de Maceió, como representante a ICOM Controles Inteligentes e Negócios Limitadas e a CP Júnior Representações. O voto é bastante extenso, eu vou tentar fazer uma leitura ainda que resumida do meu voto. São representações que originaram 5 processos acima elencados, com pedido de liminar, entremeadas pelas empresas EICOM, Controles Inteligentes de Negócios Limitada, CP Júnior Representações, em face da Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados de Maceió, sob a alegação de terem constatado irregularidades nos editais de pregões eletrônicos de número 31/2018, 109/2018 e 003/2019, cujo objeto consiste em, abrem-se aspas, serviço de armazenamento de dados e sistema integrado de escrituração eletrônica e nota fiscal de serviço eletrônica, contendo aquisição de código-fonte, transferência de tecnologia, implantação, customização e manutenção, serviços de armazenamento de dados e sistemas denominados data center e serviço de treinamento nas tecnologias utilizadas na construção do referido sistema integrado. Processo de número 14.986, que é o processo principal, assim como o de número 4025/2018, o de número 15.200/2018 e 15.849/2018, são de iniciativa da empresa ICOM Controles Inteligentes e Negócios Limitada, que no bojo do feito principal assevera que o corpo do edital ora impugnado estaria totalmente contaminado de ilegalidades e irregularidades, possuindo tais disposições incongruências com os ditames legais. E segue aduzindo que o edital possui as seguintes irregularidades: a.
inadequação da modalidade licitatória pregão eletrônico. B, aglutinação da contratação de serviços de cessão de direito de uso de sistemas integrados de gestão pública cumulado com infraestrutura de data center. C, proibição de participação de empresas reunidas em consórcio. D, irregularidade atinente à vedação da participação de empresas em recuperação judicial. E, exigência de certidão negativa de ações civis. F, exigência de certidão negativa referente a tributos da União. G, impossibilidade de elaboração de propostas comerciais por ausência de critérios referentes ao quantitativo de treinamento. E o item H, impugnando aspectos técnicos que impossibilitam a contratação mais vantajosa para a administração. Os autos do processo 4172/2018, gerados mediante provocação da empresa CP Júnior Representações, limita-se a impugnar os seguintes aspectos. Item A, prazo exíguo para apresentação, ou melhor dizendo, para implantação e utilização do sistema de software. Item B, impedimento de participação de empresas em recuperação judicial. Item C, atestado de capacidade técnica irregular. Item D, ausência de estimativa e individualização de preços para implantação, conversão de dados, treinamento, suporte técnico. Item E, ausência de critérios de atualização monetária em caso de atraso de pagamento. Item F, exigência ilegal de gerente de projetos que não irão, ou melhor dizendo, que não irá permanecer no município. Item G, ausência de previsão de horas de treinamento previsto em edital na proposta de preços. Emitido feito inicialmente ao Ministério Público de Contas, este se manifestou às folhas 21/25 dos autos do processo de número 1500/2018, nos seguintes termos, abrem-se aspas. Quanto ao pedido liminar de suspensão do certame, este merece ser acolhido ante a existência dos indícios de legalidade acima narrados que caracterizam a probabilidade do direito, bem como periculum in mora, perigo de dano tanto ao erário como à própria empresa vencedora do certame, que correm o risco de investir na execução do contrato e serem surpreendidos com o cancelamento do certame. No teor dos pareceres de número 011/2018 e 1779/2018, o órgão ministerial manifestou-se, em suma, nos seguintes termos, abrem-se aspas, pela perda do objeto de ambos os pedidos liminares, pela realização de diligência junto à ARCER para que se manifeste quanto ao andamento do pregão de número 31/2018, apresentando as seguintes informações. Item 1, se o pregão continua suspenso. Item 2, se houve resposta às impugnações ao edital apresentadas por ambas as empresas aqui mencionadas e, em caso positivo, que sejam estas encaminhadas ao TCE-AL. E o item 3, se houve retificação do edital e, em caso positivo, que um novo instrumento seja encaminhado ao TCE-AL. Prosseguiu o Ministério Público, especificamente nos autos do processo 1779/2018, aduzindo que, paralelamente, o feito deveria tramitar junto à Diretoria de Tecnologia e Informação deste tribunal, para que esta se manifestasse quanto às arguições de ordem técnica apresentadas pelos representantes, mormente no que concerne à exiguidade do prazo para a implantação do sistema objeto do contrato
e a possibilidade técnica de aglutinação numa mesma licitação, levando em consideração aspectos de limitação à competitividade do certame e a dicção legal contida no parágrafo 1º do artigo 23 da Lei de Licitações dos Serviços de Sistema de Gestão, ISSQN, e nota fiscal eletrônica e o fornecimento de infraestrutura tecnológica de data center. Formando, neste caso, se é comum no mercado que a mesma empresa detenha expertise necessária para prestar os dois serviços demandados pela administração. Inicialmente, o processo fora distribuído para o gabinete da conselheira Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros e fora redistribuído em razão de suspeição da mesma. Em segundo momento, após protocolo da petição de folha 107/345 dos autos, logrou-se despiciendo o reenvio do feito ao órgão ministerial em respeito ao princípio da máxima efetividade processual ante a constatada reprodução do inteiro teor dos termos dos editais anteriores no edital de número 003/2019, outro sim em meio às informações atinentes ao prosseguimento do certame. Em caráter de análise dos pedidos de liminar, esta relatoria decidiu suspender o pregão eletrônico do número 003/2019, promovido pela Agência de Regulação de Serviços Delegados de Maceió, e citar o gestor do município de Maceió, senhor Rui Soares Palmeira, para que no prazo de 15 dias pudesse apresentar defesa em relação às alegações suscitadas na presente representação, bem como para fins de produzir provas necessárias à elucidação dos referidos fatos, outro sim, intimar o referido gestor para fins de sanear as irregularidades apontadas na presente representação, máximo no tocante à necessidade de se estabelecer o parcelamento do objeto do certame nos moldes do artigo 23, parágrafo 1º da Lei 8666/93 e informar este tribunal no prazo de 30 dias contados da ciência sobre as providências adotadas e, por fim, após atendidas as providências acima delineadas, que fossem encaminhados os autos aos órgãos técnicos de instrução deste tribunal, posteriormente à auditoria e, por fim, ao Ministério Público de Contas para parecer final. As folhas 382/425, a ACER manifestou-se mediante o ofício de número 9677/2019, informando acerca da suspensão do pregão eletrônico de número 03/2019, em obediência à decisão desta relatoria, oportunidade em que anexou cópia do Diário Oficial do município que comprova tal circunstância, bem como de documentos contendo esclarecimentos prestados acerca dos itens que foram objeto de impugnação ao edital de número 31. Por gentileza, só para que a gente possa terminar. Podendo ser confirmado nos autos do processo licitatório CEMEC 2500, consoante elucidado pela ACER, cujo objeto logrou-se igual ao PR de número 03/2019. Posteriormente, os autos foram remetidos ao órgão ministerial desta Corte, que se manifestou mediante parecer de número 1779/2018, datada de 16 de agosto de 2018, nos seguintes termos, em resumo: sugestão de reunião por conexão dos processos, com o processo de número 4025/2018, pelo recebimento desta representação nos termos do artigo 192 e 193 do Regimento Interno, pela perda do objeto de ambos os pedidos liminares concedidos nos processos anteriores, pela realização de diligência junto à ACER para que se manifestasse quanto ao andamento do pregão eletrônico de número 31/2018, apresentando as seguintes informações: se o pregão continua suspenso, se houve resposta às impugnações do edital, e, em caso positivo, que o novo instrumento viesse a ser encaminhado ao TCEL, e como item 4, que o feito tramite junto à Diretoria de Tecnologia da Informação do Tribunal
para que esta se manifeste quanto às arguições de ordem técnica apresentadas pelos representantes. Em atendimento à recomendação do Ministério Público de Contas, os autos foram encaminhados àquela Diretoria de Tecnologia e Informática para pronunciamento, tendo esta, por sua vez, se manifestada nos seguintes termos, abrem-se aspas, compulsando os autos, verifica-se solicitação por parte do Ministério Público de Contas para que esta diretoria se manifeste quanto às arguições de ordem técnica apresentadas pelos representantes. Entretanto, as respostas dos questionamentos elaborados no processo em epígrafe não são da competência desta diretoria, haja vista que este setor exerce atividade meio para manutenção e solução interna de tecnologia de informática deste tribunal. Deste modo, por não possuir essa finalidade, aquela diretoria ou esta diretoria não dispõe de servidores com atribuições para elaborar soluções aos questionamentos feitos às folhas 162 do processo TC 4172/2018. Fecham-se aspas. Restou confirmada a relatoria deste gabinete no tocante ao período indicado como tendo sido praticados os fatos ora narrados, bem como o respectivo grupo regional. Em suma, senhores, este é o relatório, com a palavra ao Ministério Público de Contas. Senhores, como bem destacou o eminente relator, é um processo um pouquinho complexo, foge um pouco da regra dos processos mais simples que costumamos a nos deparar aqui, e são denúncias de algumas empresas interessadas em participar de um pregão para contratação de softwares na Prefeitura de Maceió. E de início eu reitero os termos do parecer do Ministério Público que pugnou aqui pela continuidade da instrução por uma questão que mais técnica do que jurídica. A solução jurídica aqui, pelo que percebi do parecer da lavra do colega Pedro Barbosa, ela perpassa pelo esclarecimento de questões técnicas da área de tecnologia de informação. E lendo esse parecer, vejo que ele é um exemplo clássico do quanto precisamos, que o Tribunal de Contas precisa melhorar a sua estrutura, quanto hoje aí a realização de um concurso público, porque chegamos a um impasse aqui que o Tribunal não dispõe de um órgão ou de um grupo de servidores especializados para fazer essa análise técnica relativo aos requisitos, a especificações também, em termos de referência de editais na área de tecnologia de informação. Tanto é que tentou-se aí uma solução improvisada de buscar dentro do nosso próprio departamento, que acertadamente, no meu entender, manifestou-se no sentido de que serve apenas a área meio do tribunal e não tem nem expertise, e acho que carece até competência legal e regimental para fazer esse tipo de trabalho. E chega a um impasse desse onde a solução jurídica depende obrigatoriamente de esclarecimentos técnicos. Então, o que verifico aqui diante do parecer do Ministério Público é que, sem a completude dessa instrução, por isso que o parecer reitera que a necessidade de esclarecer alguns pontos que não estão claros aqui, que foram sanadas as irregularidades apontadas na denúncia, em parte até reconhecida pela ACER, mas a solução parece que o acatamento em parte parece que não solucionou em definitivo tudo. E também tem uma questão aqui, porque depois do procedimento foram apresentados novos documentos, defesas, tudo, e também o Ministério Público
impugnou aqui pela oitiva das empresas interessadas para que se manifeste sobre os elementos que foram carreados aos autos, por ter tido substancial inovação documental desde o início do processo, e elas não tiveram vistas nenhuma oportunidade de se manifestar. É basicamente isso. É preciso, para uma solução jurídica, é preciso esclarecimentos técnicos. Por isso, o Ministério Público ressalta a necessidade dessa instrução ser completa para verificar se os vícios foram sanados ou se acasos existentes comprometem mesmo a lisura dessa licitação na área de tecnologia de informação. E também a oitiva das partes das empresas interessadas para se manifestar sobre os novos elementos aí trazidos aos autos. Nosso parecer, senhor presidente. Senhores, eu vou fazer uma leitura resumida. O voto tem 33 laudas. Eu vou dispensar a leitura da competência do tribunal. É evidente que o tribunal possui competência para atuar nesse tipo de processo. Eu vou fazer uma leitura bem resumida dos pontos que nós consideramos para admitir essa comunicação de irregularidade como representação. Seria no mérito do juízo de cognição sumária. Nós estamos superando o argumento da inadequação da modalidade pregão. Nós estamos desconsiderando, foi objeto de impugnação, e é evidente dentro da jurisprudência, inclusive deste tribunal, que é possível se utilizar do pregão eletrônico ou presencial para a contratação de softwares, de serviços de informática, né? E transcrevemos precedentes do TCU. Não vou dispensar a leitura, eu acho que isso é um tema pacífico aqui neste colegiado. Todavia, nós estamos acolhendo para admitir a representação o item referente à irregularidade atinente à participação de empresa em recuperação judicial. Nós entendemos que, da forma como redigido a cláusula editalícia, ela restringe o caráter competitivo da licitação. Também fazemos com base em farta jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Este seria um ponto que deveria ser modificado no edital, impugnado. Também estamos considerando o item da ausência de definição da parcela de maior relevância para demonstração da capacidade técnica das licitantes. Também, quanto à proibição de participação de empresas reunidas em consórcio, nós estamos levando em consideração existe um ponto específico, no meu entender, que é o único ponto que exigiria uma análise técnica da área de informática, que poderia nos auxiliar no enfrentamento do problema jurídico, está relacionado à aglutinação dos objetos. Né? Essa aglutinação dos objetos, a gente precisaria melhor compreender quais são os objetos, os serviços de informática para poder... divisíveis ou não?
se eles são divisíveis ou não, se é recomendável a União para se obter essa economia de escala prevista no artigo 23, parágrafo 1º, se a gente estaria cerceando mercados indevidamente sem essa economia de escala. Então, me parece que este seria o único ponto sensível que careceria de uma análise técnica da área de informática melhor elaborada, posto que esse colegiado talvez não detenha o conhecimento de informática necessária para dirimir essa dúvida, tá? De modo que eu trago voto no sentido de admitir a representação na forma do artigo 193 e seguintes do Regimento Interno do Tribunal, em manter a suspensão do pregão eletrônico de número 003/2019, promovido pela Agência de Regulação de Serviços Delegados de Maceió, e notificar também tanto a Prefeitura de Maceió quanto a ARCER para que possam, no prazo de 10 dias, manifestar se tem interesse ou não em aderir a um termo de ajustamento de gestão. Eu penso que a gente suspendendo simplesmente esse certame, caminhando para uma diretoria de fiscalização que não detém competência técnica para análise de informática, e o processo ficar paralisado, isso é horrível para o interesse público e para a dinâmica da administração pública. A gente estaria travando completamente a administração pública por um problema interno ou uma dificuldade, melhor dizendo, do nosso Tribunal de Contas em ofertar uma solução, uma solução célere. Então, com o propósito de não travar ainda mais a administração pública, eu estou trazendo voto, e eu acho que é a primeira vez que é feito isso nesta segunda Câmara, no sentido de notificar os gestores para que no prazo de 10 dias possa manifestar interesse em celebrar esse termo de ajustamento de gestão, obviamente com a presença e a fiscalização do Ministério Público de Contas em todas as fases. Caso o gestor não se manifeste ou se manifeste contrário à adesão a esse termo de ajustamento de gestão, a gente já fixa o comando para que esse seja citado, tanto o prefeito quanto o presidente da ARCER, quanto a pregoeira, para que no prazo de 10 dias possa apresentar defesa e, em seguida, sejam encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas para emissão de parecer final. São algumas considerações de encaminhamento que eu estou dando após esta notificação do gestor. Então, com base, esse é o voto, eu coloco em discussão. O Ministério Público pode ficar à vontade para se manifestar. Obrigado, presidente. Sei que já passou o momento oportuno da sustentação oral do Ministério Público, mas ainda em sede de discussão, tentando contribuir aí. Primeiro, parabenizá-lo pela solução criativa, no sentido de tentar contornar e transpor os obstáculos aqui de ordem estrutural e de carência de pessoal, tanto em quantidade como na qualificação técnica necessária. Vejo que essa solução é uma boa solução criativa que busca atingir a finalidade de prover a administração pública de um serviço tão essencial como na área de tecnologia de informação. Fica até esse processo até alerta a gente, porque a tendência da nova gestão pública é realizar e até aumentar o número desse tipo de contratação. E se o tribunal não se preparar para isso, vai se deparar com esse problema em outros processos. Uma sugestão para no desfecho aí seria também tentar, no sentido de colher opiniões diversas aí para maturar a discussão na formulação desse termo de ajustamento de conduta, seria também abrir a participação do mercado, da iniciativa privada,
a começar pelas empresas que fizeram denúncia e também um ato público convocando outras empresas interessadas a apresentarem algumas soluções técnicas que poderiam ser analisadas também na definição aí das cláusulas destaque, porque a iniciativa privada acho que pode contribuir com o tribunal e com a administração pública, o mercado está aí para isso, a gente tem que aceitar ele como um parceiro, até como forma da gente suprir essa nossa carência técnica aqui. Ele seria uma importante fonte para subsidiar, se fosse o caso também até Universidade UFAL ou o Departamento de Informática da UFAL e da UNEAL, não sei se tem esse curso, mas enfim, buscaríamos aí outros elementos para dirimir essa questão técnica, colher outros pontos de vista, tudo. Acho que seria válido aumentar só um pouquinho a participação, sem trazer mais prejuízo do que já acarreta a paralisação, mas acho que se forem fases que, creio eu, podem ser conduzidas de forma concomitante, ao passo que se houve administração, faz uma convocação às empresas interessadas, também já num prazo comum, insta o Departamento de Ciência da Computação, Informática, tem o IFAL também, esqueci do IFAL, que tem uma participação grande, pelo que eu vi, importante aqui na região Nordeste, inclusive sendo campeão em várias competições de tecnologia da informação. Enfim, aí alimentando um pouco essa sua solução, ótima solução aí criativa, a gente é algo novo, né? Vamos aí discutindo e aperfeiçoando o proceder desse tipo de encaminhamento. Essa é a nossa consideração. Perfeito, continua em discussão. Senhor presidente, eu comungo com as palavras também do Ministério Público de Contas, mas eu queria aqui fazer uma lembrança da possibilidade de o Tribunal de Contas, por exemplo, contratar uma assessoria específica para, no caso, instrução desse processo aí, um especialista para opinar sobre isso aí e assessorar o tribunal nisso. Eu digo que existe essa possibilidade, então, dependendo do tipo de processo, da situação em concreto, e se os custos justificarem os custos de uma contratação, isso aí existe essa possibilidade, a gente tem conhecimento de que alguns tribunais recorrem a esse tipo de serviço, mas isso aí precisaria de uma avaliação. Bem, é uma possibilidade, mas eu também, como eu falei, o Ministério Público de Contas está coberto de razão e eu gostaria também de parabenizá-lo pela solução proposta por Vossa Excelência, que eu acho que é possível, por meio desse termo de ajustamento, a gente consiga ultrapassar essas questões e dar uma solução concreta e a administração possa, enfim, prestar esse serviço, ou melhor, contratar o serviço e o serviço possa, ao final, contribuir para a prestação de serviços da administração pública. Continua em discussão, eu acho que seria esse tipo de solução. Ele é muito interessante porque não é algo imposto, é algo que vem da consensualidade, né? Não estaríamos transacionando, obviamente, que o objeto ele é indisponível, a gente não tem como, não se permite a transação, mas a gente estaria colocando como norte para a administração a possibilidade dela realizar aquele procedimento licitatório, desde que ela respeitasse quanto aos itens impugnados e que a gente encontre alguma falha que possa implicar na restrição à ampla competitividade, que ela pudesse se adequar, né? E nada melhor para resolver de forma célere, diminuindo inclusive a quantidade de processos que tramitam no Tribunal de Contas. Eu falo que os processos aqui tramitam como zumbi, né? Tramitam sem destino,
sem uma direção específica de um setor para o outro, e esquecendo que aquele processo tem uma finalidade que é solucionar um litígio, né? Solucionar uma pretensão que nos é colocada pelo particular, por uma empresa do mercado, né? Obviamente que a gente vai aprender no procedimento desse termo de ajustamento de gestão. Eu tenho alguns pontos que a gente poderia discutir melhor essa fase interna do termo de ajustamento de gestão, mas, acima de tudo, eu acho que no momento em que a gente diz que deve contratar uma empresa ou terceirizar, a gente está reconhecendo a nossa incapacidade de ofertar uma solução, uma resposta para um problema que nos é posto e que, como bem falou o Ministério Público, o conselheiro Sérgio, a tendência é que aumente esse tipo de demanda e a gente está completamente despreparado para enfrentá-la. Sendo assim, eu acho que a discussão eu posso dar por encerrada e coloco em votação de Vossas Excelências, colhendo o voto do conselheiro Alberto. Senhor presidente, primeiro, parabéns pela sua proposição. Excelente forma de conseguirmos, participar do aperfeiçoamento da gestão pública. Acompanho Vossa Excelência. Conselheiro Sérgio Maciel. Também acompanho o voto de Vossa Excelência, senhor presidente. Aprovado. Senhores, minha pauta fica esgotada. Eu passo a palavra ao conselheiro Alberto Pires para relatar. Senhor presidente, senhor conselheiro substituto, senhor membro do Ministério Público, todos que nos assistem. Inicialmente, queria solicitar a retirada de pauta de 2 processos, porque nesses processos, Vossa Excelência, senhor presidente, ofertou aqui o parecer na qualidade de parqueiro, do parqueiro de contas, são os processos de número 1871 de 2015 e o processo 7095 de 2014, que eu teria impedido de relatar os processos nesta sessão. E passo a relatar processos de aplicação de sanção pecuniária em razão de descumprimento de obrigação acessória, obrigações acessórias junto a esta Corte, e fiz uma divisão para facilitar nossos trabalhos de processos em que o jurisdicionado não se defendeu, não utilizou a faculdade do contraditório e ampla defesa, e outro bloco dos que eles utilizaram essa faculdade. Então, inicialmente, todos os processos que eu relatarei, eles não foram ofertadas as defesas, contraditório, e, portanto, também não tiveram a participação do Ministério Público de Contas, em razão dessa normatividade já está na resolução número 10 de 2011. Então, os processos são 7.413 de 2018, responsabilidade do gestor do Serviço de Água e Esgoto do município de Jequié da Praia, senhor Napoleão Martins de Freitas, exercício de 2018, descumprimento do prazo da remessa, da primeira remessa do SICAP do exercício de 2018. Processo 15488 de 2014, da gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Belém, a senhora Josefa Oliveira Monteiro, no exercício de 2013, descumprimento do prazo de remessa do envio intempestivo da quinta remessa do SICAP 2013. Processo 14867 de 2018, responsável, o gestor da Câmara Municipal de Quebrangulo, exercício 2014, senhor Elias Felino Tenório Cavalcante,
Descumprimento do envio intempestivo da quinta remessa do SICAP, exercício 2014. Processo 13.784 de 2014. Responsabilidade da gestora do Fundo Municipal de Saúde de Pindoba, exercício 2014, senhora Elineide Henrique Soares Barbosa. Envio intempestivo da primeira remessa do SICAP 2014. Processo 3.708 de 2018. Gestor do Fundo de Previdência Própria de Jequiá da Praia, exercício 2017. Eli Lima de Souza Araújo. Envio intempestivo da sexta remessa do SICAP, do respectivo exercício. Processo 16.581 de 2018. Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Campo Alegre, exercício 2014, senhora Nádia Apolinário da Silva. Envio intempestivo da quinta remessa do SICAP de 2014. Processo 14.859 de 2018. O gestor da Secretaria Municipal de Educação de Pindoba, exercício 2014, o senhor Moisés de Cerqueira. Envio intempestivo da quinta remessa do SICAP. Pronto. Continua. Processo 16.576 de 2018. Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Maribondo, exercício 2014, senhora Laudijan de Holanda Cavalcante. Envio intempestivo da quinta remessa do SICAP de 2014. Processo 16.573 de 2018. Gestora do Fundo Municipal de Tanque d'Arca, exercício 2014, senhora Catiane Keile Lira Magalhães Silva. Envio intempestivo da quinta remessa do SICAP de 2014. Processo 16.751 de 2018. Gestor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jequié da Praia, exercício 2018, senhor Napoleão Martins de Freitas. Envio intempestivo da segunda remessa do SICAP 2018. Processo 3.712 de 2018. Fundo de Aposentadoria e Pensões de Campo Alegre, exercício 2017, senhora Jéssica Cleide da Costa. Envio intempestivo da sexta remessa do SICAP, exercício 2017. Processo 16.760 de 2018. Gestor do Fundo de Aposentadoria e Pensões de Campo Alegre, exercício 2018. Senhora Jéssica Cleide da Costa. O anterior foi 2017, 2017 e aqui 2018. Descumprimento do envio intempestivo da terceira remessa do SICAP, exercício 2018. Processo 16.758 de 2018. Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Campo Alegre, exercício 2018, senhor Joelson Guedes Silva. Envio intempestivo da terceira remessa do SICAP, exercício 2018. Processo 2.337 de 2017, gestor da Câmara Municipal de Japaratinga, exercício 2016, senhor Otávio Severiano da Silva Júnior. Envio intempestivo da quarta remessa do SICAP 2016. Processo 16.756 de 2018, gestor do Instituto de Previdência Social de Junqueiro, exercício 2018, senhor Paulo Guilherme Barreto Fernandes Filho. Envio intempestivo da primeira remessa do SICAP 2018. Processo 7.330 de 2018, Fundo de Aposentadoria e Pensões de Campo Alegre, exercício 2018, também da senhora Jéssica Cleide da Costa. Desta feita o envio intempestivo da primeira remessa do SICAP do exercício 2018. E processo 4.008 de 2017, gestor do Instituto de Previdência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores de Maragogi, exercício de 2016, senhor Horácio Rafael Albuquerque Aguiar. Envio intempestivo da primeira remessa do SICAP
relativo a 2016. Em todos esses processos foi dada a oportunidade da ampla defesa contraditória, que não foi exercitada pelos gestores ou gestoras. O Ministério Público, por sua vez, não foi ouvido em razão da normativa, né, Resolução Normativa 10/2011, que quando não há autuação de defesa, não precisa passar pelaquele parquê. E, nesse sentido, por isso, eu voto, né, por conta que o conselheiro Anselmo está de férias, a conselheira voto, no sentido da segunda Câmara, aplique a multa mínima de 100 falso aos gestores relacionados, que seja cientificado do teor dessa decisão e que procedam no prazo máximo de 15 dias após o trânsito de julgado ao pagamento das multas que lhe foram impostas, a crédito do FUNCONTAS, alertar que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para posterior ajuizamento da ação competente de execução, cientificar FUNCONTAS desta deliberação e dar a publicidade para o fim de direito, senhor presidente. É como eu voto. Com a palavra o Ministério Público de Contas. Os processos ora relatados não tiveram a participação do Ministério Público, porque, de acordo com o nosso rol normativo, processo de sancionamento sem a defesa não tramitam por lá. Não obstante isso, verbalmente o Ministério Público opina pela aplicação da multa, uma vez que os gestores foram regularmente notificados para apresentar defesa e uma oportunidade aí para explicar a ausência do envio das informações necessárias aí ao desempenho do controle externo, ou a ausência do envio, ou envio intempestivo, e apesar de terem sido regularmente intimados, quedaram inertes e não realizaram qualquer justificativa à defesa. Sendo assim, a aplicação da multa, conforme os termos do voto do relator, é apropriada. É o nosso parecer. Em discussão, considerou Alberto, eu só teria uma preocupação com relação aos processos mais antigos. Eu estou vendo que tem processo de 2014 aqui, referente à obrigação de 2013. Né? Em todos os processos nós verificamos e não houve a prescrição, nem intercorrente, nem a trienal, nem intercorrente, nem trienal, nem outra. Sempre foi interrompido por algum motivo. Sempre foi interrompido por algum... por despachos, inequívocos e por... Despachos, atos inequívocos. Atos inequívocos, exatamente. De interrupção. Encaminhamento, determinação de citação, encaminhamento... para a apuração, para a defesa e assim por diante. Ok. Encerrada a discussão. Em votação, conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator. Aprovados. Senhor presidente, trago agora, dentro daquela divisão, para facilitar, também processos relativos que nós conhecemos aqui como do FUNCONTAS, né, de descumprimento de obrigações acessórias de envio de documentos para esta corte, desta feita com defesa, né, o exercício contraditório pela defesa e também com parecer do Ministério Público de Contas. Então, passo também a relatá-los em lista, né. O primeiro processo, sim, e todos os processos, o Ministério Público de Contas opinou pelo não acolhimento da defesa por verificar que a defesa era insubsistente e não condizia com os fatos ou não havia nenhum amparo legal. E eu também, como relator, verifiquei cada um e assim concordei. Então, trato agora em lista. São os processos 9.124 de 2015, da prefeita de Mar Vermelho, exercício 2014, senhora Juliana Lopes de Farias Almeida, envio intempestivo da segunda remessa de SICAP.
Processo 9.130 de 2015, gestora da Secretaria Municipal de Assistência Social do Mar Vermelho, exercício 2014, senhora Maria Alice Romão da Silva. Envio intempestivo da segunda remessa do SICAP 2014. Processo 9.131 de 2015, Genara Cavalcante de Vasconcelos, gestora da Secretaria Municipal de Educação do Mar Vermelho, exercício 2014. Envio intempestivo da segunda remessa do SICAP. Processo 6.251 de 2015,